E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou começar um trem diferente. Eu vi que essa onda de React estava pegando fogo, aí eu pensei, cara, vou fazer esse trem de React. Acho que eu consigo. Por quê? Existe um espaço que não está sendo ocupado, eu acredito, por pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil, neurociência, comportamento, nessa ideia de React. Por quê? Existe muita pseudociência envolvida, existe muita falácia em torno disso tudo. E a gente, enquanto profissional, eu, enquanto profissional que trabalha com criança, com desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, com neurociência, educação, comportamento, é importante que a gente debata essas ideias, questione algumas coisas que estão sendo faladas, para trazer informação de verdade. Porque o intuito desse novo projeto aqui é te munir de ferramentas, te munir de conhecimento para que você não seja enganado, primeiro, e para que você consiga rebater, quando necessário, as ideias que são faladas aí de forma errada. Então, por isso que a gente vai começar esse novo movimento de Reacts aqui no canal. E uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, é neurociência e educação, né? Sou formado em licenciatura em ciências biológicas, dei aula em escola, e uma das coisas que eu fiz para melhorar a minha didática é justamente entender como o cérebro funciona, uma área da ciência que a gente chama de neurociência, que está preocupada em entender fenômenos relacionados ao nosso cérebro. E aí, é uma preocupação não só minha, mas de inúmeros pesquisadores, de relacionar essas duas áreas do conhecimento. E aí, joguei no YouTube para procurar um possível vídeo para reação, e apareceu esse, um dos mais visualizados. E eu queria reagir com vocês sobre o que é falado nesse vídeo, algumas ideias que são apresentadas aqui, e que eu quero contrapor, dar uma outra visão, ampliar o debate e o repertório sobre esses assuntos, e também quebrar algumas ideias equivocadas sobre um processo, ou sobre os processos relacionados à neurociência. Combinado? Então vamos para o vídeo, vamos reagir aqui, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem em comentário, coloque aqui embaixo, que a gente vai conversando e vai trocando ideia também. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem? Como criar teias neurais. Primeiro, para a gente... Eu queria deixar bem claro aqui, nessa primeira pausa, o seguinte. Quando a gente fala de teias neurais, ele está falando de redes que são formadas no cérebro. É importante saber que o nosso cérebro, assim como grande parte do nosso corpo, é formado por célula, tá? Ou seja, os nossos tecidos do corpo são aglomerados de células. E o sistema nervoso não seria diferente. Então, quando eu tenho um agrupamento de células, eu tenho um tecido. E esse tecido vai receber o nome de sistema digestório, ou no caso o órgão, né? O órgão, o cérebro, o meu estômago, o meu intestino, e aí quando a gente vai juntando vários órgãos, a gente vai formando um sistema. Então, sistema nervoso, sistema digestório, por exemplo, sistema respiratório e assim por diante. Então, o nosso cérebro é formado por neurônios e esses neurônios se conectam formando redes. Então, um sinônimo de teias aqui é rede, tá? E é disso que ele está falando. Até porque, durante o nosso processo de desenvolvimento no útero da nossa mãe, aquela área chamada de embriologia, nós vemos que os neurônios vão se dividindo, vão migrando e vão estabelecendo conexões que a gente vai chamar de sinaptogênese, tá? É um processo de formação de conexões desses neurônios. E esses neurônios se correlacionam. Existe só neurônio no cérebro? Não. Existem células da glia e outras tantas aí. Só que o que a gente sabe até hoje é que quem faz o processo de impulso nervoso, quem tem esse potencial de ação, que é esse fenômeno de levar o impulso nervoso de células, de regiões para regiões, são os neurônios, tá? Então, até onde a gente sabe, é isso que o neurônio faz. As células da glia vão dar suporte para os neurônios para que eles possam desempenhar o seu papel, tá? Então, quando ele está falando de teia, ele está falando de redes, ou seja, conexões entre neurônios. A gente aprender sobre teias neurais, você precisa entender que o nosso cérebro basicamente é formado por neurônios, sistema vascular. Lembrando, né, que a proposta do vídeo aqui, segundo o cara aqui, é justamente mostrar pra gente como o cérebro aprende. Então, pelo visto, para o cérebro aprender, ele tem que fazer redes ou teias neurais. Vascular, células da glia, e que quanto mais capacidade... Deixa eu acelerar esse vídeo aqui, senão não vai acabar nunca. Vou botar 1,25, vai. Capacidade neural, neuroplasticidade eu tenho, quanto mais eu ilumino conexões diversas do meu cérebro, maiores são as chances de eu ter ideias novas,
de ser uma pessoa mais criativa, de conseguir memorizar melhor as coisas, de ter uma tomada de decisão mais pautada na intuição, ou seja, eu me torno de fato mais inteligente. A nossa mente, ela funciona por associação. Então uma forma de você... Ele fala do conceito de inteligência aqui, como essas habilidades aí que ele citou anteriormente, criatividade, enfim, essas habilidades que ele citou. Só que existem vários conceitos de inteligência, tem aquela do Gardner, que é muito difundida na educação, por exemplo, que é uma ideia que não tem evidência, ou seja, é mais uma questão de divisão didática do que propriamente uma realidade, tá? Só que tem um conceito de inteligência fluida, então eu recomendo para você dar uma pesquisada sobre inteligência fluida e inteligência cristalizada, que são conceitos um pouco mais aceitos sobre inteligência. Isso é da década de 1960, mais ou menos. Aprender coisas novas é correlacionar assuntos. E muitas vezes assuntos que parecem que não tem nada a ver. Você correlaciona eles e você aprende mais. Então, ou seja... Ele falou uma coisa importante aqui. Correlacionar assuntos. Eu quero fazer um adendo sobre esse ponto, né? Seguinte, eu parto dos princípios teóricos da análise do comportamento e da neurociência, tá? E aqui a gente vai entender o seguinte. Tanto a análise do comportamento como neurociência, aqui eu vou citar duas referências para vocês, o livro chamado Aprendizagem, do autor chamado Catania, e o livro também Princípios da Neurociência, organizado pelo Eric Kandel, Prêmio Nobel. Os dois vão usar o mesmo processo. Os dois vão usar o mesmo nome, a mesma nomenclatura para esse processo de correlação, que é profundidade no processamento. O que isso quer dizer? Quando eu estou diante de um estímulo ou diante de um conceito, vamos colocar assim, é muito importante para que eu possa aprender. E aqui, aprendizagem é igual à memória. Tem uma frase do Ivan Esquerdo, que é um neurocientista que morreu recentemente, que ele fala assim, você só sabe aquilo que você lembra. Então, a aprendizagem é um tipo de memória, tá? Que a gente vai chamar de memória explícita, enfim. E aí, os dois autores, né, os dois livros, as duas referências, vão citar essa ideia de profundidade de processamento, que é justamente, diante de um estímulo, você fazer várias correlações em volta daquele conceito. Então, por exemplo, quando eu falo de neurônio, na minha memória, e aqui eu coloco memória entre aspas, porque memória não é um lugar na nossa mente, tá? A gente vai falar disso em outro momento. Mas quando eu faço correlações, no caso aqui de neurônio, quando vem a palavra neurônio, o estímulo neurônio na minha frente, eu vou fazendo várias correlações com aquilo que eu já aprendi ao longo da minha vida. Então, neurônio, sistema nervoso central, neurônio, corpo celular, dendritos, axônio, sinapse. Ou seja, eu vou correlacionando o neurônio com vários outros conceitos, e aí isso vai fazendo com que aquela informação seja mais profundamente processada, gerando a possibilidade de você lembrar desse conceito quando, no futuro, você estiver diante de algum desses conceitos que se relacionam com o neurônio. Tá? Então, por exemplo, se em algum lugar aparecer a palavra dendrito, você sabe que dendrito está relacionado ao neurônio. É uma classe de estímulos aqui. E essa classe de estímulos vai fazer com que eu fique sob o controle dessas informações, tá? Então, essa ideia de correlacionar é importante justamente porque eu tenho mais repertório para conseguir lembrar conceitos e conhecimento. Criar teias neurais é você iluminar mais regiões do seu cérebro. E aí, quando ele fala de teias, de redes, é justamente isso. Eu vou conectar assuntos, conceitos, informações, estímulos, e vou formando um aglomerado de informações ali. Você ficar mais inteligente, é você memorizar com maior facilidade, é você ficar mais criativo. Inclusive, eu vou deixando no card aqui, se você está vendo no YouTube, alguns vídeos interessantes que eu já gravei, como superinteligência, foi um tema muito legal que eu gravei, neuroplasticidade, neurogênese, são vídeos que eu gravei que praticamente dão sequência a esse. E olha só, eu sou uma pessoa que estuda diversos temas, e muitas vezes temas diferentes. Por exemplo, muita gente não sabe, mas eu sou formado em administração de empresas. Eu trabalhei por cerca de 13 anos administrando um restaurante fast food. Eu tive drogarias, administrei drogaria. Eu fiz psicanálise. Eu fiz programação neurolinguística. Eu fiz hipnose clínica. Eu estudei prosperidade, sobre mentalidade próspera, milionária. Ou seja, quantos conteúdos eu estudo, né? 20 anos, desde pré-adolescente. Pessoal, eu quero deixar uma observação aqui nessa frase, nesse comentário dele que foda-se, sabe? Não interessa para mim quanto tempo você fez de curso, de trabalho, quantos trabalhos você fez, quanto tempo de experiência você tem. Isso não condiz, muitas vezes, com a realidade.
quantas pessoas você conhece que trabalhou em várias áreas, que fez inúmeras faculdades, mas quando você vai conversar com a pessoa, não tem profundidade, né? Não sabe de fato aquilo que ela está falando. Então isso não tem muito a ver com a materialidade. Quando eu olho para a realidade, isso não reflete esse discurso dele. Isso aqui eu tenho um amigo que fala que isso é uma carteada, ele é um carteador, ou seja, ele não, né? Mas ele está usando dessa ferramenta de cartear, ou seja, dá um argumento de autoridade. Eu fiz tantos anos de estudo, eu trabalhei em tantas áreas, tenho tanto tempo de serviço. E daí? Não me interessa, entendeu? Se isso condiz com a realidade ou com as evidências da ciência, beleza, é tudo nosso. Só que, por exemplo, ele falou que estudou psicanálise, PNL, que são áreas, por exemplo, que a psicologia, né, baseada em evidência, e a neurociência já descarta como um processo real, de que faz sentido e de que está baseado na realidade e na ciência como um todo. Então, estudar várias coisas e trabalhar em várias coisas não significa que você sabe como o cérebro aprende, sabe como, de fato, você não sabe de fato um conhecimento só porque você estudou e trabalhou tanto tempo assim, tá? Então, fiquem espertos quando você perceber alguém com esse discurso retórico, falando que trabalhou tanto, que estudou em não sei na onde, que fez faculdade não sei na onde, que trabalhou com fulano de tal. Isso não é garantia de um conhecimento baseado em evidência. E é preciso que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça. E eu percebi que, naturalmente, eu aprendia coisas novas criando teias neurais. E muita gente não sabe que eu também sou músico. Eu já tive... O que é criar teia neural? O que é criar teia neural? É muito abstrato, você consegue perceber? Eu parto da análise do comportamento. E na análise do comportamento a gente precisa operacionalizar, discriminar o que eu estou falando. Criar teias neurais, iluminar áreas do cérebro. O que é isso, Dê? Banda, eu dei aula de violão e de guitarra. Era o meu sonho de adolescência, ser um rockstar. Então, eu percebia que quando eu aprendia um instrumento novo, eu aprendia com muita facilidade. Por quê? Porque eu já sabia um instrumento base. E para aprender... Isso faz sentido mesmo, tá? Se eu tenho um conhecimento prévio de alguma coisa que está muito relacionada nas áreas ali, fica mais fácil mesmo. Um outro, eu aproveitava parte desse conhecimento, eu aumentava essa teia neural. Recentemente me tornei conhecedor de neurociência e aprendi num tempo relativamente curto sobre neurociência. E como que eu fiz isso? Aproveitando que eu já sabia cada tópico que eu aprendia de neurociência, eu buscava correlacionar com a minha vida, correlacionar com o que eu já sabia de PNL, de prosperidade. Pessoal, calma aí, campeão, calma aí, campeão. É o seguinte, ó, a neurociência, ela é uma área do conhecimento, é uma área da ciência que está preocupada em entender fenômenos do cérebro, tá? Resumidamente aqui. É muito complicado você falar que aprendeu neurociência rapidamente. Cara, porque a neurociência está todo dia publicando novos conhecimentos. Grupos de pesquisa estão constantemente produzindo artigos científicos, estudos, para entender o fenômeno humano. Então é muita... Eu não sei nem o nome disso. É muita coisa dizer que aprendeu neurociência num tempo relativamente curto. Cara, eu vou chutar. Provavelmente você não sabe neurociência de verdade. Por exemplo, o Eric Kandel, que foi um autor que eu citei aqui no começo do vídeo, o cara demorou a vida inteira para entender processos neurobiológicos. Cara, é muita coisa e é tipo assim, eu aprendi rápido neurociência porque eu fiz conexões. Cara, você aprendeu assim o básico, possivelmente o superficial de neurociência. É uma área muito profunda que precisa de muito estudo, anos e anos sobre o assunto. Porque você vai concordar comigo, o cara que, tipo o Eric Kandel, que foi Nobel, que trabalhou com, por exemplo, a habituação, que é um processo de memória implícita aí, ele demorou muito tempo. Você acha que ele não vai saber? Claro que ele sabe muita coisa, mas ele passou a vida inteira estudando. Então, novamente, calma lá. De hipnose. Então, o aprendizado da neurociência para mim fluiu muito bem, justamente por ter essa capacidade de criar essas teias neurais. Mano, é importante o seguinte, o que ele tá falando aqui, muitas vezes a neurociência contrapõe isso tudo que ele tá dizendo aqui, tá? Tipo, da psicanálise, por exemplo, conceitos de subconsciente, inconsciente, não é bem assim que a banda toca. E dentro da PNL a gente aprende muito isso, né? Que PNL é a habilidade de aprender habilidades. Eu ensino isso para os meus alunos do curso online de PNL. Um dos criadores da neurolinguística, o Richard Bandler, ele costuma, antes de suas palestras, passar numa banca de revistas e comprar jornais, revistas de assuntos mais diversos. E ele busca correlacionar o conteúdo de cada tópico, de cada jornal, de cada manchete. E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo moda, energias renováveis, agricultura, mercado de bolsa de valores, Bitcoin, desenvolvimento humano, mundo animal. E ao fazer tudo isso e correlacionar esses assuntos, em algum momento ele vai usar isso em seus seminários. Seja uma história que ele conta, seja uma metáfora, seja uma introdução de um tema.
Pessoal, assim, quando a gente fala de aprendizagem de memória, a gente tem que lembrar o seguinte, é, esse autor aqui da PNL não quer dizer que você vai sair comprando as coisas, vai sair fazendo essas relações que você vai aprender e memorizar as coisas. É claro que fica mais fácil quando você faz esse processo de processamento mais profundo. Só que se você não entrar em contato constante com essa informação, se você não retomar, tentar relembrar esses conceitos, tentar relembrar esses assuntos que você leu, você vai esquecer naturalmente, porque não tem cérebro que aguente guardar tanta informação. Guardar, entre aspas, tanta informação assim, tá? Então, ó, de novo, não sai comprando revista, caindo nesse conto de que se você estudar várias coisas, você vai sair mais inteligente, você vai aprender tudo. Não. Não é assim. Ou seja, literalmente a mente da pessoa vai ficando desse tamanho, não é? Então eu percebo que criar Primeiro, mente como um construto metafísico não existe. Então a mente não está aqui controlando seus comportamentos. Por exemplo, a análise do comportamento, essa ideia de mente, Skinner batia fortemente nessa ideia de mentalismo, né, da mente. A neurociência também não consegue encontrar um lugar da mente. Então são discussões assim que não condizem com a realidade. Eu não preciso da mente para explicar os comportamentos, para explicar o conhecimento. Então, a mente não vai guardando. O cérebro não guarda todas as informações que você estuda. Você esquece muitas das coisas que você já viu na sua vida. Se aquilo não tem utilidade, você não usa, você não retoma, não faz sentido, tchau, obrigado. Não tem dessa, não. Não tem dessa, não. teias neurais é correlacionar assuntos mais diversos. Então vamos supor que eu vou correlacionar 3 assuntos aqui e um nada a ver. Tá? Eu vou dar uma aulinha de neurociência, uma de PNL, uma de hipnose e um assunto nada a ver. Resumindo, vamos supor, dentro da neurociência a gente aprende que o nosso lobo límbico é a parte emocional do nosso cérebro. E que muitas vezes agimos por impulso, por ter essa zona do cérebro mais vascularizada, mais predominantemente trabalhada do que a parte racional, que é o córtex pré-frontal. E muitas pessoas ficam cegas e agem por impulso por não terem um manejo entre a razão e a emoção. Neurociência. Aí eu falo Pessoal, eu recomendo para entender sobre emoções todo o material do Antônio Damasio, tá? Um livro dele chamado O Erro de Descartes. No livro também de Princípios de Neurociência, ele tem um capítulo, se eu não me engano, se não ele, é o Ledo, eu acho que é assim que pronuncia, que é um francês, que fala sobre emoção. A gente vai entender que essa ideia de Descartes, né, de separar razão e emoção, não condiz com a realidade, tá? São processos muito bem ligados. Então, falar, eu não controlo minha razão e minha emoção. Cara, você não controla emoções. Ponto. Dá uma olhada no material do Antônio Damasio. de PNL, por exemplo. Flexibilidade é poder. Onde vai a atenção, vai a energia. Aí eu falo de hipnose. Hipnose é quando você consegue rebaixar a faculdade crítica de alguém e consegue reprogramar o subconsciente dela. E aí tem uma história que talvez não tenha... Qual a relação desses 3 temas? Coloca nos comentários. Você conseguiu entender a relação desses 3 temas? Ou ele só jogou palavras soltas e só? Tem nada a ver, como o Joãozinho não sabe o que fazer. Ele perdeu o emprego, está endividado, está arrumando uma nova dívida e a esposa ameaça largar ele. Então a gente começa a correlacionar, olha, sabe, o Joãozinho, ele certamente é uma pessoa muito impulsiva, está muito preocupado, ele não sabe o que fazer nesse cenário, não é? Seguinte, pessoal. Aqui já começa a entrar em várias questões difíceis, né? Imagina, você perdeu o emprego, tua mulher tá brigando com você tá atolado em dívida, como é que você vai reagir? Como é que você vai reagir, meu? Você vai ficar legalzinho, vai dormir bacana, não vai ficar nervoso? Isso não condiz com a realidade. E aí o que acontece? Eu jogo a culpa no indivíduo. Você não consegue controlar suas emoções. Você não é capaz de gerenciar a sua própria vida. Joga muito no indivíduo e a gente sabe que não posso tirar esse indivíduo do contexto. Existe todo um contexto que explica, que justifica e que permite com que eu entenda os comportamentos do Joãozinho. Pô, o Joãozinho, meu, tá maluco? Coitado do Joãozinho. O Joãozinho tá ferrado, pô. Então toma cuidado. Porque é muito comum esse discurso, né? Jogar a culpa no indivíduo. Pera lá. Tem todo um contexto. E aqui eu quero dar um exemplo pessoal. Quando a gente mudou de cidade, a gente largou tudo, emprego, família, a clínica, tudo na outra cidade. Mudamos para cá, para a cidade nova, que é Mogi das Cruzes. A gente saiu de São José do Rio Preto e viemos para Mogi das Cruzes, que é perto de São Paulo, do lado de São Paulo, grande São Paulo, né? Cara, eu não dormia à noite, ficava ansioso, tava difícil gerenciar os próprios comportamentos. Então não é simples assim. Não é simples assim. Senão, o Brasil inteiro estava resolvido. Então, pera lá, ô Joãozinho, pô, tô contigo, meu. Porque
Ele não está conseguindo ter um equilíbrio entre o córtex pré-frontal e o lobo límbico. Ele nem O que é equilíbrio do córtex pré-frontal com o lobo límbico? O que é isso? O que é isso? se visualiza mais crescendo, prosperando, e nem ilumina mais as células do lobo occipital dele. Mano, o que é iluminar as células do lobo occipital? Ele falou sobre córtex, falou sobre o lobo límbico, e ele meteu um lobo occipital. Iluminar as células do lobo occipital. Que merda é essa? Porque assim, lobo occipital tem uma área relacionada à estrutura visual, tá? É a primeira área que recebe os estímulos visuais. Então, se eu tô de olho aberto e eu não tenho nenhum comprometimento da estrutura da visão, tá? E meu cérebro também tá tudo ok, todo estímulo visual que está chegando está iluminando essa área do meu cérebro occipital. Então essa ideia de, tipo, ele não está iluminando as células do seu lobo occipital. Mas se ele utilizasse a PNL e entendesse que flexibilidade é poder, ele poderia vascularizar mais zonas do cérebro, ele poderia ter maior neuroplasticidade, maior jogo de cintura. Espera aí. Vascularizar. Como é que eu vascularizo uma área do meu cérebro? E outra. Hoje, no dia que você estiver vendo esse vídeo, você está vendo esse vídeo aqui, né? Você vai fazer o seguinte, você vai no mercado e fala assim, moço, onde eu consigo neuroplasticidade? Onde está a neuroplasticidade para eu comprar 1 quilo? Quanto que é o quilo de neuroplasticidade? Meu, não existe isso. Neuroplasticidade é uma propriedade do cérebro de modificar funcionalmente e estruturalmente a sua estrutura, as suas células, né? Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de uma propriedade do cérebro de mudar, de se alterar morfologicamente e funcionalmente diante de um estímulo ambiental. Então, eu não tenho essa ideia de, tipo, eu comprar neuroplasticidade, eu ter mais neuroplasticidade. Não é bem assim que as coisas funcionam, ok? Para isso, eu recomendo um livro chamado Neurociência do Comportamento e da Mente, em que tem um autor chamado Roberto Lente, que ele vai discriminar ali todos os processos de neuroplasticidade que a gente conhece hoje. Se ele entendesse de onde vai a atenção, vai a energia, ele não ficaria focando na dívida. Ele focaria na solução, ele focaria na habilidade de rapport com a esposa dele, para que ela entenda o momento que eles estão passando e que ele vai superar tudo isso. Inclusive, se ele fizesse uma sessão de hipnose com um bom hipnoterapeuta, ele poderia ser reprogramado. O hipnoterapeuta poderia acessar o subconsciente dele, que é o nome popular que a gente dá para esse lobo límbico, especificamente no hipocampo, onde quando a gente faz uma regressão, as memórias emocionais estão ali. Provavelmente, João... A memória não está no seu cérebro. Durma com essa. Outro dia eu falo disso. Tem traumas financeiros, traumas emocionais que levaram ele a esse desespero de fazer dívidas e de pedir mais empréstimo para pagar a dívida que ele tem. O Joãozinho está desesperado para resolver o seu problema. Ele está desesperado para resolver o seu problema. Vamos lá, meu. Bom, gente, olha aqui o que eu fiz. Eu correlacionei 4 assuntos. Mano, de verdade, assim, você pode não concordar com o que eu tô falando aqui, você pode não saber do que eu tô falando, mas, cara, tipo, ele correlacionou ou ele só foi jogando palavras soltas e criou uma historinha pra justificar esse método? Pera lá. 3 que eu já dominava com uma história que eu inventei agora, tá? Eu criei agora essa história. Então eu correlacionei neurociência com PNL, com hipnose, com a história do Joãozinho, que é uma história fictícia. Então, para eu aumentar ainda mais essa teia neural, se eu for dar uma aula de marketing, poxa, eu posso relacionar o marketing com o neuromarketing, que é a parte da neurociência que estuda isso, tem a neuroeconomia, ok? Se eu for dar uma aula de traumas de infância, eu já entro mais na questão da hipnose, mas eu consigo respaldar a explicação, como eu falei, do hipocampo, consigo trazer para isso, eu consigo falar sobre como você reprograma sua mente, eu já entro na PNL, ou seja, estou falando aqui assuntos que eu domino, mas vamos supor que você está vendo esse vídeo e você não domina essas habilidades, você domina outras habilidades. Uma forma de você aprender outras habilidades é tudo aquilo que você aprende correlacionar com o que você já sabe. Virou uma frase, hein? Correlacione tudo aquilo que você... Virou uma frase, hein, meu? Tá maluco? Você aprende de novo com algo que você já sabe. Faz sentido essa ideia de, tipo, eu trazer conhecimentos que eu não sei para uma coisa que eu sei, fica mais fácil eu relacionar esses conceitos e gera até mais engajamento, tá? É uma ideia muito de Paulo Freire, é uma ideia muito de Vygotsky, trazer para a realidade do indivíduo, para o contexto do indivíduo, esse conhecimento, tá? Senão isso não vai ser importante para sua mente e vai ficar uma conexão neural apagadinha. Novamente, mente, do jeito que ele está falando aqui, como um construto metafísico, não existe.
ela ficar uma conexão neural forte, viva, você precisa de dar um significado para isso. Você precisa de trazer isso para dentro dos conhecimentos que você já sabe, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ficado claro, apesar de ser um assunto complexo, eu busquei... Moço do céu, assim, não tem nada contra você não, mas ficou meio confusão, hein? Ficou confusão isso aí que você está falando. Enfim, o que a gente pode perceber aqui? Não cai no discurso de autoridade. Ah, eu fiz tanto, trabalhei tanto, fiz tantos cursos. Meu, esquece isso. Outra coisa, correlacionar, fazer esse processamento de profundidade, né? Me dedicar, fazer conexões, relacionar temas, faz sentido. Só que só isso não funciona. Você tem que retomar esses conceitos para que você acabe modificando funcionalmente, estruturalmente seu cérebro por meio de um processo, por meio de uma propriedade do cérebro de neuroplasticidade. Lembra, você não vai comprar neuroplasticidade aqui, ó. Vou comprar no iFood neuroplasticidade. Meu, não existe isso, tá? Esses pontos que eu queria trazer, algumas reflexões. Se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo uma sugestão de um vídeo que você quer que eu reaja, comente, faça uma discussão, enfim. Clique em gostei, se inscreva no canal e a gente vai conversar mais sobre essas áreas da neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Combinado? Te espero no próximo vídeo.